E antes da gente começar aqui essa palestra, eu quero compartilhar com vocês o tema, né, para que vocês possam ir logo se concentrando neste tema, porque toda a minha palestra hoje vai ser com base neste tema. E depois eu vou explicar por que é que eu escolhi esse tema, tá ok? Então, o tema é identidade. E por falar em identidade, eu quero saber aí de vocês, né, se vocês trouxeram a identidade de vocês. Isso, talvez vocês estejam aí se perguntando: será que a NET está falando da minha identidade, do meu RG, aquele que tem uma foto, que tem meu nome, que tem o nome do meu pai, da minha mãe? Não, eu não estou falando da identidade que está aí na sua bolsa. Eu estou falando daquela identidade que ninguém nunca ensinou você a descobrir. Aquela identidade que define você, que define o que você acredita, aquela identidade que define até onde você acha que a vida pode ir, a identidade que determina se você se sente capaz ou insuficiente. Tenho certeza que todas vocês aqui precisam fazer mil e uma coisa. Vocês trabalham, vocês estudam, cuidam de casa, cuidam de criança, cuidam da família, cuidam às vezes daquela pessoa que tem necessidades especiais, cuidados especiais, e muitas das vezes ainda cuida da parte financeira da casa. É você que sustenta a casa, é você que leva o pão para dentro de casa, é você que, se não tiver ali trabalhando para quitar as dívidas, comprar o alimento, as coisas não andam. E aí, no final do dia, o que que sobra de você? Você está cansada, você está tensa, com aquela sensação de que, poxa, eu poderia ter feito mais, mas não tenho mais energia, já se esgotou tudo. E a sensação é que não está sendo suficiente, que você é uma pessoa fraca, por assim dizer. Inclusive, gente, eu quero compartilhar com vocês uma pesquisa que foi feita em que nunca se houve tantas mulheres tendo que assumir múltiplos papéis sociais ao mesmo tempo, onde ela é chefe de família, pai e mãe, dona de casa, funcionária, empreendedora. Às vezes, essa empresária é aquela que passa 10, 12 horas lá no local do trabalho, porque se ela tiver que pagar um monte de funcionário para fazer a maior parte do serviço da empresa, ela vai pagar tanto imposto que no final do que vai adiantar, né? Ela ser empresária. E isso sobrecarrega a parte emocional dela, a parte mental, a saúde. Gente, e segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, as mulheres hoje tem quase que o dobro de risco de desenvolver ansiedade, depressão, doenças crônicas, porque elas têm um contexto aí de sobrecargas com as quais eu mencionei agora, e aí surge a pergunta, mas será que essas mulheres, vocês, desenvolvem esse tipo de doenças emocionais e físicas porque é mulher? Não necessariamente. As mulheres, elas são mais impactadas por essas doenças emocionais e físicas, não por elas serem exatamente frágeis, né? Por sermos menos fortes, né, do que os homens, mas é porque a mídia, a sociedade, né, os comerciais na televisão, filmes, entretenimento romantizam, gente, de uma tal forma de que a mulher deve ser a mulher guerreira, deve ser a mulher maravilha, ela deve ser a mulher que é gigante, que dá conta, que pode, que põe aqui nas minhas costas que eu carrego. Pode deixar que eu leve esse peso, pode deixar que a responsabilidade é minha, eu assumo. Gente, é assim que a mídia tem feito. É assim que a sociedade tem feito com vocês, com nós, de que é lindo a mulher ser essa pessoa, essa mulher guerreira. E eu quero propor com você agora um exercício. Eu quero que você feche os olhos
Respire profundamente. Solta pela boca. Mais uma vez. E eu quero que você mentalize. Eu quero que você visualize aí como é uma mulher guerreira. O que que ela está vestida? Como é o sapato dela? O que que ela carrega na mão? Muito bem. Abra os olhos, anotem o que foi que você visualizou, anote aí no seu caderno. Quiser compartilhar aqui comigo e com as suas amigas, com as colegas aqui. Eu quero que você faça uma reflexão profunda do que é carregar esse título. Gente, esse título é um rótulo muito pesado. Agora eu quero que você faça o mesmo exercício. Feche os olhos, respira profundamente. Eu quero que você visualize agora a Mulher Maravilha. Qual é o calçado dela? O que que ela carrega na cintura? Que responsabilidade que a Mulher Maravilha carrega? Isso, solte o ar, respira, abra os olhos e anote. Perceberam, gente? O que é que a Mulher Maravilha carrega nas costas? A responsabilidade de salvar o mundo. E aí eu pergunto para vocês, é essa responsabilidade que você quer carregar? É dessa forma que você quer ser reconhecida pelas pessoas, de que você é a salvadora? Percebem que não faz sentido nenhum nós carregarmos esses tipos de rótulos, mulher guerreira, mulher maravilha, mulher forte, ou não só eu falar, eu expressar sobre mim que eu sou essa mulher, ou alguém falar, olha, a Maria ali, a dona Raimunda, ali é mulher guerreira, aquilo ali é mulher potência, mulher forte. Gente, olha, presta bem atenção nesse rótulo. Parece tão bonito, né? Parece assim que, uau, nossa, a dona Maria ali é o bicho. Não, gente, não exatamente, tá? E levanta a mão aí, quem de vocês costuma usar esse rótulo ou que se expressa dessa forma, né? Eu sou mulher guerreira, é eu que batalho, é eu que faço as coisas acontecer lá na minha casa. Quem de vocês levanta a mão aí? E por nós sermos ensinadas ou obrigadas a assumir essa carga como a pessoa que vai salvar o mundo, que vai salvar a família, que vai salvar a empresa, que vai salvar. Gente, é tanta responsabilidade, é tanto peso que mulheres assim como vocês que estão aqui perderam a essência, perderam a identidade, perderam o seu lado feminino. Você e milhares de mulheres, não é só aqui no nosso estado, mas no mundo inteiro, elas têm sido manipuladas a um nível em que não sabem mais quem elas são, que papel elas precisam exercer. Às vezes, só querendo aqui compartilhar, né? Eu atendo mais mulheres do que homens. E quase sempre essas mulheres que chegam aqui, elas falam para mim que ela é o homem da casa. Mas você é casada? Sou. E cadê esse homem, esse marido, esse chefe da casa? Se você é o homem da casa, cadê? Aí, olha, deixa eu contar um detalhe aqui para vocês, tá? Não tá aqui no roteiro, mas eu quero compartilhar aqui com vocês. Uma mulher que se torna o homem da casa, a responsável por tudo dentro de casa, ela leva chifre. Sabe por quê? Porque aí o homem olha para ela e fala assim: Oxe, como é que eu vou deitar com esse homem aí? Se ela é o homem da casa, é ela que resolve tudo, é ela que faz tudo. Ele não sente atração por uma mulher assim. Aí tem uma bonitona lá fora, né, que não é o homem da casa, é uma mulher mesmo de verdade, né?
cheio de energia, cheio de vigor, cheio de identidade, né? Aí o que que acontece? Ele vai lá com ela, porque ela é feminina e você está sendo o homem, tá com os traços mais masculinos. Então, presta atenção, gente, como é que você fala de você, como é que você tem se comportado ultimamente, tá? Agora eu quero que vocês olhem para dentro de vocês, como eu falei, né? Profundamente, eu quero que vocês façam essa imersão aí dentro de vocês e respondam para mim. Se agora, nesse momento, eu tirasse esse peso, esse papel de vocês de que você não é mais uma mãe, que você não é mais esposa, filha, estudante, profissional, empresária, o que que você seria? O que é que você seria? Quem aqui já se sentiu cansada de tentar ser tudo isso ao mesmo tempo? Levanta a mão. É, gente, antes de eu me tornar terapeuta, eu estava quase louca fazendo tratamento com psicólogo, psiquiatra, porque eu queria ser essa pessoa aí. Esposa, filha, mãe, empresária, dona disso, responsável por aquilo, carregava o mundo na costa. Depois, né, o corpo estava pagando a conta, né? Como diz o povo, uma hora a conta chega, né? E quem aqui, às vezes, sente que está lutando muito, que trabalha muito, mas parece que não chega em lugar nenhum, que não consegue alcançar seus sonhos, seus objetivos? Eu era essa pessoa. Hoje eu não sou mais. Não mais. Sei que tenho feito de muitas perguntas de reflexão, que eu estou aqui provocando vocês, e é com esse objetivo mesmo, é de propósito que eu estou fazendo essas perguntas, né, fazendo com que vocês mergulhem dentro de vocês e vejam se faz sentido a vida que vocês estão levando, que será que eu posso mudar? Será que é daqui para pior? Eu quero que vocês façam essa imersão dentro de vocês. E busque a sua essência, busque a sua identidade. Se eu perguntar agora, quem é você, Dona Maria? Quem é você, Dona Raimunda? Você poder me dar uma resposta rápida. Eu sou a fulana, né? Eu quero que você seja uma pessoa que exista, de fato, que tenha uma identidade e não que seja mil e uma pessoa e uma só, tá? Em um corpo só, quer dizer. Por isso eu quero que você reflita, mergulhe aí dentro da sua mente, do seu corpo, do seu inconsciente, e eu vou fazer algumas reflexões aqui com vocês, com perguntas de retórica, tá? Quantas de vocês já pensaram em silêncio lá no banheiro, porque fora do banheiro todo mundo tá vendo e vai logo perguntar o que é que tu tem, né? Talvez eu não seja boa o suficiente, é por isso que eu tô nessa vida bem aqui. Talvez você já tenha pensado aí, eu sou aquilo que meu pai e minha mãe sempre disse mesmo, que eu sou um fracasso, que eu não tenho valor, que essa vida que eu tô é a minha cara mesmo, é para viver desse jeito. Ou pior, quantas de vocês carregam uma sensação de que precisa ser forte o tempo todo, que vocês precisam ser empoderada, porque se você for fraca, você é julgada como perdedora. Gente, carregar esse título é pior ainda, né? E quantas de vocês já colocou o mundo inteiro como prioridade e deixou de ser prioridade para você mesma? Ou nunca nem soube o que é se priorizar? Agora eu quero que vocês pensem quando foi a última vez que você se olhou no espelho e disse: quem eu sou de verdade? Qual é o meu objetivo? Por que é que eu nasci? O que é que eu tenho feito durante todo eu tenho 20, 30 anos, 50 anos, o que que eu produzi durante todos esses anos de idade aqui minha? Que legado eu construí? Quero que vocês pensem, reflitam. São perguntas bem profundas mesmo.
Sabe por quê, gente, que é bom a gente se fazer essas reflexões, essas perguntas? Porque a maioria das pessoas nascem, crescem, trabalham, luta, essa é a palavra, luta, parece que estão numa guerra, luta, luta, luta no trabalho, luta com a família, luta com os filhos, luta com o marido, parece que realmente ela é a mulher guerreira, é a Mulher Maravilha, né? Só pensa em lutar e estar numa guerra. Morre sem ter entendido qual foi o objetivo dela aqui na Terra, morre sem ter deixado um legado, não construiu nada, não realizou nada. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso com a vida de vocês. Então, eu quero saber de vocês. Comentem aí, eu quero saber, ó, faria sentido para você viver uma vida assim, sem saber quem você é, sem realizar nada, sem ter conquistado nada, sem deixar nenhum legado, nada que você olhasse e se orgulhasse ou que alguém lembrasse de você? Quero saber, respondem aí. Inclusive, tem um psicanalista muito famoso, né? Até hoje ele é muito conhecido, é de lá que vem a teoria, o conhecimento, todo esse embasamento da psicanálise é de Freud. E ele dizia que grande parte das nossas decisões na vida são guiadas por processos inconscientes. Ou seja, muitas das vezes você acredita que está escolhendo sua vida, quando na verdade está apenas repetindo padrões. E fazendo você acreditar que o maior problema da sua vida é falta de capacidade, falta de esforço, ou que você nasceu para viver assim, ou pior, tem pessoas que até colocam culpa em Deus, diz que é castigo de Deus, era para você viver desse jeito mesmo. Além disso, as pessoas em que você convive, desde quando você estava na barriga da sua mãe, te ensinaram que a sua vida não pode ser diferente da família, né, dos seus ancestrais, dos seus avós, dos seus tios, que você não pode ser melhor do que eles. É assim que a gente escuta, né? Ah, tu tá pensando o quê? Tu é melhor de quem? É melhor do que eu? Você é melhor do que seu pai? É assim que a gente escuta, né? Muitas das vezes. E aí você fica ali castrada, não prospera, não evolui, nasce, cresce naquele mesmo lugar, não conhece nada na vida, a não ser o caminho da casa para o trabalho. Inclusive, gente, eu quero compartilhar algo aqui da minha vida, que quando eu era menor, o meu pai, ele, eu cresci ouvindo isso. Ele falava isso para mim e para os meus irmãos, que estudar era uma perca de tempo, que estudar não enchia a barriga. Vocês acreditam nisso? Meu pai falava isso. Meu pai dizia que bastava saber assinar o nome era o suficiente para viver, porque ele só sabia assinar o nome dele e ele ainda estava vivo. Ele falou tanto isso, gente, ele falou tanto que meus irmãos pararam de estudar. E eu sou, além de mim, eu tenho mais três irmãos. Ou seja, esses meus três irmãos pararam de estudar. Eu fui a única que perseverei. Eu enfrentava, eu batia de frente com meu pai, eu estudava escondido dele, eu ia lá, me matriculava, né? Eu estudava, não, eu me matriculava, né, escondido dele. Eu pedia para a vizinha, vizinha, a senhora pode assinar lá minha matrícula, a senhora pode me matricular. Aí eu pedia para ela até comprar o material, porque o meu pai não comprava e ele não gostava que eu estudava. E foi uma briga mesmo, assim, para eu chegar até o final. Eu não repeti de ano, graças a Deus, eu terminei. Mas meus irmãos só voltaram a estudar depois de adultos, depois de ter até família, né? Por exemplo, eu tenho uma irmã que recentemente entrou na faculdade, ela já tem seu mais de 50 anos, então, para vocês verem, né? Foi tão forte essa maneira, né? Esse padrão que meu pai veio trazendo lá, porque com certeza ele ouviu isso do pai dele, né? Dos meus avós, e os meus avós devem ter ouvido dos meus bisa, então, isso é muito forte, né? Esse ciclo, essa repetição de padrão na nossa família, né? E a gente passa a acreditar
naquilo como uma única verdade, né, uma verdade absoluta. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, fazer essas perguntas de reflexão, buscar clareza, buscar conhecimento, inteligência emocional. Inclusive, falar dessa minha história me fez lembrar de uma frase daquele filósofo alemão, Bertin Helling, que ele disse, né? Aquilo que não é consciente em nós dirige a nossa vida. Ou seja, aquilo que você acredita ser determina aquilo que você acredita poder conquistar. E eu estou trazendo, né, essa pergunta aqui, essa frase, por quê? Porque eu não tinha clareza disso, por ser muito jovem, eu não tinha essa clareza e eu queria trabalhar, mas não deixar de estudar, não queria fazer como meu pai fez, não queria fazer como meus irmãos fizeram, né, que deixaram de estudar para trabalhar. Eu lembro que cedo eu comecei a trabalhar com 12 anos, e eu odiava aquele trabalho porque eu não gostava de cuidar de criança, e aí também, né, não tive infância que eu pudesse dizer assim, é tão bom ser criança e se eu não gostei de ser criança, ainda mais cuidar de uma outra criança. Então eu cuidava de uma criança, aí com o dinheiro que essa senhora me pagava, aí eu pagava o ônibus, o meu lanche, meus uniformes, meu material escolar. Então eu eu estudava e trabalhava e até terminar a escola e até hoje eu nunca deixei de trabalhar, mas assim, sempre priorizando o estudo, porque estudar é libertador, inteligência emocional é libertador. Então, quanto mais você estuda, mais conhecimento você tem, menos enganada você é, menos de repetir padrões da família, esses padrões que parece que é uma maldição, né? Você não vai seguir, isso é muito importante, tá? Eu incentivo muito que vocês continuem estudando, não parem nunca de estudar, conhecimento é liberdade, tá? Às vezes as pessoas falam que dinheiro que é liberdade, mas não adianta ter dinheiro e não ter sabedoria, né? Não ter inteligência para usar o dinheiro, né? Então, assim, e um dos motivos, assim, de eu trabalhar e, aliás, de eu estudar, né? Manter ali meus estudos e trabalhar, é porque eu sempre falava, eu quero ter um emprego que eu consiga conquistar a minha casa própria. Gente, desde os meus 10 anos eu era doida para sair de casa por causa da situação que a gente vivia, né? Muita briga, o ambiente da nossa casa não era muito amigável, não, sabe? Não tinha essa confraternização na minha família. Era muita briga, muita violência. Fui criada com madrasta e ela batia muito na gente. Então eu sempre pensava assim, em sair de casa. Eu não via a hora de poder sair de casa. Mas eu pensava, para eu sair de casa, eu preciso estudar, eu preciso ter um bom emprego. E eu lembro que com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar em um lugar que foi assim, parece que abriu as portas. Eu trabalhei um ano lá, quando eu saí, eu fui para uma. Como eles gostaram muito do meu trabalho, eu já saí de lá indicada para uma outra empresa, e nessa empresa, façam as contas aí, gente, façam as contas, só para vocês terem ideia. Isso há 25 anos atrás, aliás, mais de 25 anos atrás, eu trabalhava numa empresa em que eu ganhava por dia, 50 a R$ 200. Se hoje você tivesse um emprego que você ganhasse de 50 a R$ 200, façam as contas. 30 dias, quanto é que dá aí, né? Passa de R$ 1.000, com certeza, né? Imagine isso há mais de 20 anos atrás. Então, era muito dinheiro. Eu fazia muito dinheiro todos os dias. E foi com esse trabalho que eu conquistei a minha casa própria, né? Eu e a minha irmã construímos a casa e nós nos mudamos para essa casa, né? De lá eu já vim para cá e me casei e agora eu também já tenho a minha casa. Então, vocês precisam estabelecer objetivos claros na vida de vocês. Vocês precisam saber por quê e para que você está fazendo aquilo ali. Se você não tiver um objetivo claro, você não vai conquistar, você não vai sair de onde você está, você não vai, no final, saber quem você é, qual é a sua identidade, por que você veio para cá, o que que você veio fazer, você não vai saber. Então, anote aí no seu caderno, estabelecer metas claras do porquê,
e do para que você quer alcançar aquele objetivo. Eu vejo muita gente dizer assim: ah, eu quero ter muito dinheiro. Mas para quê? Por quê? Ah, para pagar a conta. Ah, para comprar uma casa. Mas para que você quer aquela casa? Por que você quer fazer essa viagem? Para que isso? Porque aquilo. Você precisa ter a resposta do porquê e do para quê. E a resposta tem que ser uma resposta que movimente você, que te dê gás, que te dê energia, que te dê garra, para você levantar e se movimentar e correr atrás. Porque se a resposta for, ah, porque é um sonho desde pequeno, ah, porque meu pai tinha, ah, porque meu pai falava que eu nunca ia conseguir, você não vai conseguir conquistar isso, tá? Tenha claro o porquê. E aí você consegue, porque o meu porquê de sair de casa era porque era insuportável estar naquela casa, devido a essa situação que eu falei do ambiente. Então, eu sonhava todos os dias eu indo embora daquela casa. Foi tão forte isso que, ó, para vocês verem, né? Eu consegui, quem de vocês com 15, 16 anos conseguiria ter uma casa própria? Só para vocês terem ideia, né? E para ajudar vocês a entenderem como o nosso inconsciente manipula a nossa mente, eu quero compartilhar aqui com vocês uma metáfora que é do elefante de circo. Eu acho que você já deve ter ouvido essa metáfora, mas eu vou repetir aqui e vou explicar e como vocês podem aplicar essa metáfora aí na sua vida, tá? No seu dia a dia. Imagine um elefante adulto, enorme, pesando toneladas, preso em uma cordinha bem fininha, um barbante. E esse barbante está preso em uma cadeira ou em um tronco pequeno. Você olharia, com certeza você acharia aquilo muito estranho, né? É isso mesmo. Esse elefante, quando ele era pequeno, ele foi treinado a ficar preso naquele barbante. E quando ele era filhote, claro, né? Ele tentava se movimentar, sair dali. Quando ele começava a andar, o barbante prendia ele, e ele voltava. E ele tentou fazer isso várias e várias vezes, mas por ser filhote, ele não tinha a força necessária para quebrar aquele barbante. E ele não conseguia se distanciar muito daquele espaço. E um detalhe interessante, os elefantes, eles são um dos animais que consegue memorizar espaço. Ele consegue, se ele passar por aquele espaço ali uma única vez, pode passar anos e anos, ele sabe exatamente voltar por aquele mesmo caminho, exatamente pelo mesmo caminho. Então, imagine, ele toda vez que ele ia, que ele não passava daquele espaço ali, ele voltava, então ele já memorizou que até ele só ia até ali, dali para frente ele não ia, então ele voltava. Ele memorizou achando que ele só tinha aquele pequeno espaço para se movimentar, que era onde a corda permitia a ele, né? E aí, um certo dia, uma criança que foi para o circo, ela andando lá com o pai dela e vendo os animais, ela viu esse elefante adulto, enorme, pesado, preso nesse barbante. Aí tinha um rapaz lá dando comida pro elefante. Aí ela foi e perguntou: Ei, moço, por que que esse elefante está preso nessa cordinha e ele não sai? Porque lá em casa o papai coloca corrente no meu cachorro e ele quebra a corrente. Como é que esse elefante fica preso nessa corda? Aí o rapaz que estava alimentando o elefante sorriu, né? E explicou para a garotinha, né, por que é que ele não conseguia quebrar essa corda, né? Aí ele falou a explicação que eu dei para você, que desde pequeno ele era preso, né, desde filhote ele era preso nessa cordinha e quando ele tentava fugir, ele não conseguia, né? Essa metáfora é para mostrar para vocês algo bem importante e bem interessante. Quando crescemos, né, quando nascemos e ali aquele ambiente da família, né? Nós crescemos sendo guiados por crenças que ficam arraigadas em nossas mentes. E ali, com essas crenças, muitas das vezes a gente perde a nossa criatividade, a nossa esperança, nossa garra de
ir, de conquistar. Perdemos a esperança, perdemos até mesmo a nossa esperança, a fé, a alegria de conquistar algo. E aceitamos sempre do mesmo. Aceitamos que sempre foi assim, que nunca foi diferente, que tem que se contentar. E aí a gente não evolui e a gente fica na mesma. E a única maneira de testarmos a nossa força, né, é tentar. Não deu certo, tenta de novo. Se não der certo, não deu certo, tenta de novo. Não deu certo, pelo amor de Deus, né? O que que eu vou fazer se não der certo pela quinta vez? Busque ajuda. Pague para alguém te direcionar. Tem gente que paga pessoas para direcionar elas na vida e elas são bem-sucedidas. Eu tenho um professor que ele falou que ele, para poder a empresa dele não quebrar, ele foi fazer uma mentoria nos Estados Unidos que custou R$ 50.000. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Depois eu fiquei sabendo onde foi essa mentoria e realmente hoje ela nem custa mais 50 mil, ela custa R$ 70.000. E esse mentor, ele é muito famoso em ajudar as pessoas a fazer com que as empresas delas não quebrem, né? Ele consegue ajudar a pessoa a manter ali a empresa, estruturar, reestruturar e deslanchar, né, aí para a vida. E existem essas pessoas, então pague para essas pessoas, já que você não está conseguindo sozinha, você não sabe qual é a porta que se abre, qual é a porta da abundância, da prosperidade, da mudança na sua vida. Pague, pague para alguém. Vale mais a pena você pagar alguém para te direcionar do que você ficar na mesmice, enxugando o gelo, por assim dizer. Eu fiz isso. Eu fui também uma dessas que paguei para eu sair, né, da situação em que eu estava. Não aguentava mais, por assim dizer, enxugar gelo. E aí eu quero saber, você se identificou com esse elefante? Você acha que está presa nessa cordinha? Quero saber, comente aí, eu quero saber. Hoje nós vamos falar sobre algo que pode transformar completamente a maneira de você viver, mudar completamente a sua vida, e é isso que eu quero de verdade. Vamos aprender a identificar a sua verdadeira identidade, porque quando uma mulher entende quem ela realmente é e qual é o seu objetivo no mundo, o seu mundo muda, ali a sua volta muda. E não é apenas mudar a sua volta, muda tudo, mas primeiro tem que mudar dentro de você, tem que mudar a sua percepção, sua forma de pensar, tem que mudar. Senão nada muda, viu? E antes de eu terminar essa primeira parte aqui, eu quero deixar uma mensagem de reflexão do Paulo Vieira, né? Um coach muito famoso aqui no Brasil e no mundo, né? Ele disse, né, sua identidade determina seus resultados. Por isso que eu quero muito que hoje você mude os resultados dos seus esforços e conquiste os seus objetivos e sonhos.